noite, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Que possam os bons espíritos que já se encontram presentes em nossa casa nos dar a inspiração necessária para o nosso trabalho desta noite. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os órfãos. Deve ser muito triste a pessoa não ter um pai ou não ter uma mãe. A mãe é o nosso anjo da guarda, que está sempre presente, que nos oferece o colo, é o nosso protetor, a nossa cura para nossas doenças. Nosso pai é o conselheiro que nos encaminha na vida. Agora imagine uma criaturinha vir ao mundo sem pai e sem mãe. Então a gente às vezes fica perguntando por que Deus permite que as crianças possam vir ao mundo sem pai e sem mãe. Vamos ver o que nos diz o capítulo 13 do Evangelho. Deus permite que hajam órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada e conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada pratica caridade. E no livro Família, psicografada por Chico Xavier, tem uma frase interessante que diz assim: não abandones o órfão que chora a ausência do braço fraterno. Recolhe o pequenino que o céu te confia. E muitas vezes nós somos colocados à prova para ver até onde está o nosso sentimento de amor pelas crianças, né? Eu me lembro que uma certa vez um homem bastante embriagado bateu na porta de nossa casa, devia ser umas 10 horas da noite, trazia no colo uma criança que devia ter menos de 1 ano e uma sacolinha com algumas roupinhas. Disse que queria entregar a criança para nós criar. Para nós seria muito difícil. Nós tínhamos 2 filhos pequenos. Tinha um com menos de 1 ano e o outro com 2 anos e pouco. E ainda nós trabalhava fora. Como é que nós íamos pegar mais uma criança para criar? Porém, o sentimento de mãe da minha esposa falou mais alto. Ela disse que nós ficamos com a criança. E pegou a criança. Alguns dias depois, a minha sogra foi passear lá em casa e disse que nós não tinha condições de criar mais aquela criança. Que ela conhecia a avó dessa criança, que era uma pessoa de bem, né, e tinha boas condições para criar ela. Só que essa avó da criança morava a 140 quilômetros da nossa cidade. Mas nós, atendendo o pedido da minha sogra, levamos a criança para a avó. E a avó estendeu os braços para a criança, aceitou e criou. Hoje ele é um homem de bem, um homem de destaque lá na cidade dele. E nós ficamos com aquele sentimento de culpa a pensar, será que aquilo não seria uma prova para nós, para sentir a nossa sensibilidade, nosso amor? Mas passou. Seguindo o nosso Evangelho, diz assim: considerai também que muitas vezes a criança que socorreis, vós foi querida noutra encarnação. Portanto, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não só da esmola, mas também da boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Todos nós pertencemos a uma grande família, a família espiritual. Todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Portanto, todos somos irmãos. E se hoje estamos nesta família carnal, poderemos amanhã ou depois, numa próxima encarnação, pertencer a outra família. Então, podemos pensar assim: será que
que essa criança que hoje nos pede uma esmola, estende a mão para nós, não seria nosso filho, nosso pai, nossa mãe, numa encarnação passada? Quem sabe? Porque nós, assim como estamos hoje nessa família carnal, amanhã ou depois poderemos ter outra família. E quem sabe essas crianças não serão nossos parentes próximos, né? Quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, pregava no templo e vieram lhe avisar que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora a lhe chamar. E ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha mãe e minha mãe, meu irmão. Conforme Jorge Elerrat, existem vários tipos de órfãos. Tem aqueles que os pais desencarnaram e eles estão sendo criados por outra família ou vivem em orfanatos. Tem aqueles que foram abandonados pelos pais, seja por separação ou por falta de condição de criar, como aconteceu comigo nessa historinha que eu contei. E tem aqueles filhos que convivem com os pais, mas não há aproximação, há uma falta de diálogo, de carinho, que são como se fossem órfãos, quase não se comunicam com os pais. E a grande culpada desse falta de diálogo hoje se chama celular. Tem pais que conversam com os filhos através do WhatsApp, mas falta aquele afeto, aquele calor humano, que é mais importante do que qualquer palavra. O calor humano, um abraço, uma palavra de carinho, vale muito mais do que qualquer presente para nós. Eu me recordo que quando eu era pequeno, eu morava na cidade para estudar. Meu pai morava para fora. E eu contava na ponta dos dedos os dias para chegar às férias para ir para junto dele. Ele morava numa casa muito simples, não tinha conforto nenhum, não tinha água encanada, não tinha luz, era luz de candeeiro naquela época. Tinha que tomar banho na sanga, mas mesmo assim eu adorava ir para fora para ficar com meu pai, que era como um amigo meu. Nós ia tomar banho de rio, andava a cavalo. De noite, depois da janta, a gente sentava lá no pátio, no verão, para apreciar as estrelas. E ele contava aqueles causos de antigamente para mim, e eu ficava assim, escutando. Às vezes eu fazia alguma pergunta, e ele sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Um dia perguntei para ele: pai, quantas estrelas tem no céu? E ele disse: tem 5 trilhões. Se tu não acredita, conte. Só não aponte com o dedo quando nasce verruga na ponta do dedo. Estou contando até hoje, não pude terminar ainda. Mas é uma maneira simples de conquistar o amor dos filhos, né? Coisas que hoje a gente não consegue por causa das tribulações que a nossa vida de hoje está levando, a correria do dia a dia. E por fim tem aqueles pais que exploram os filhos pequenos, obrigando-os a trabalhar desde novinho, né? E até pedir esmolas, porque é mais difícil negar uma esmola para uma criança. Eu vou contar mais um caos que me aconteceu também. Parece mentira, mas é verdade. Eu morava em Augusto Pestana e tinha uma menina de uns 4 anos mais ou menos, e todos os dias ia lá em casa pedir esmola. Um pedacinho de pão, alguma coisa. E a minha esposa um dia disse para ela: tu não quer morar com nós? E a criancinha prontamente disse: eu quero. Então minha esposa: mas tu tem que pedir para tua mãe, ver se ela permite. No outro dia apareceu a guriazinha com a mãe dela, lá em casa, e uma trouxinha de roupa. Entregou a criança para nós. E aí? Eu trabalhava no banco naquela época e estava entrando em férias. No outro dia ia iniciar minhas férias e nós ia para a praia. Então nós pegamos aquela criança, deu um banho nela, comprou roupinhas, né?
tirou os piolhos, que tinha bastante piolinho na cabeça também, né? Catou todos os piolinhos dela para não pegar nos nossos piazinhos que eram pequenos. E lá se fomos para a praia com aquela menina. Ficamos 30 dias viajando por Santa Catarina. Eu imagino só o que passou na mente dessa criança. Deve estar pensando que estava sonhando, né? Porque quando nós retornamos da viagem, o pai dela estava lá na porta. Queria a criança de volta, porque tinha diminuído as esmolas para ele. Para a criança ninguém negava esmola, mas para ele ficou mais difícil de conseguir. Então queria a criança de volta. Tivemos que devolver essa criança. Muitas vezes a orfandade pode ser uma expiação. Por tudo que se faz, é o que se recebe. Esta é a lei do retorno, ou lei de causa e efeito. Quantos pais abandonam os filhos em pequeno? Quantos filhos assassinam os pais por causa da herança? Quantos filhos abandonam os pais num asilo para se ver livres e nunca mais vão visitá-los? Tem até uma história que eu li esses dias na internet de um filho que internou o pai dele para se ver livre dele e nunca mais foi ver o pai dele. Um dia o velho estava à beira da morte e a administração do asilo mandou chamar o filho, porque o velho queria falar com ele. E ele, curioso, foi lá atender o chamado. E o pai dele disse: meu filho, eu quero que você instale um ar-condicionado no meu quartinho, porque é muito quente e não tem janela. Mas por que, pai? Você já está no fim da vida. Não é para mim, é para você quando teus filhos colocarem aqui. Então, vejam que nosso dever é auxiliarmos uns aos outros. Não interessa, filho de quem for. Sempre que pudermos estender a mão para aquele que nos pede alguma coisa. Porque a gente não sabe. Nossa vida, nós somos eternos. Nossos espíritos hoje estamos, como eu disse antes, nessa nossa família carnal. Mas amanhã ou depois, quem sabe aonde estaremos. Então, nosso dever é sempre fazer o bem e a caridade. Porque o que nós podemos deixar de fazer hoje, podemos nos arrepender amanhã ou depois. Então é essa a palavrinha que eu tinha para falar para vocês sobre a orfandade. Espero que tenham gostado. Agora nós vamos nos preparar para receber o nosso passe. Hoje é dia de passe. Já estamos nesse momento envolvidos por essas vibrações de amor que circulam aqui dentro de nossa casa. Aguardar ser chamados para o passe. Obrigado a todos.